Obrigada, gente. Bom, quero agradecer a Karina pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. A gente já teve uma conversa, né, no setorial para justamente sobre educação e, bom, a ideia é a gente tem aí pouco tempo, então eu vou focalizar no que eu acho que é mais importante, né, e trazer algumas informações aí que eu também acho que são interessantes para a gente pensar. Vou falar especificamente sobre a educação, né, no estado de São Paulo e alguns elementos para a gente pensar em termos de construção de política mesmo e de enfrentamento, né? Então, primeiro elemento que eu queria trazer é uma discussão que eu estou falando, na verdade, assim, eu sou professora da Unifesp, né, no campus de Guarulhos, e componho a REPU, a Rede Escola Pública Universidade, e falar um pouco, né, desse processo, e uma parte do que eu vou falar aqui, dos dados, são resultado de uma pesquisa muito grande que foi feita no âmbito de várias universidades e que tentou analisar todo o governo do PSDB em São Paulo desde o primeiro ano da Rose, que é 95, né? Então, os artigos foram saindo aos poucos e, ao que tudo indica, esse ano saem os 4 livros. Então, são 4 livros que compuseram os grupos de trabalho dessa pesquisa. Então, acho que tem uma primeira questão que é a gente tomar para o debate quem são os sujeitos que definem a política no estado de São Paulo e saber que esses sujeitos que definem essa política são aqueles que definem a política no MEC, né? Esse trânsito é muito intenso, ele não se interrompeu completamente com o governo Bolsonaro, então acho que isso tem que ficar claro, né? Um dos elementos que a gente tem apontado bastante é essa separação entre os neoliberais e os neoconservadores, ela é muito superficial, porque ao fim e ao cabo as políticas de privatização, de precarização e, sobretudo, de alteração da função e do papel da escola, elas são compartilhadas pelos dois grupos, né? Eles se fortalecem, muito embora a gente tenha as fundações, quando é necessário, acusando o MEC do atraso da implementação da reforma, ou seja, nesse caso, as fundações e os bancos seriam a vanguarda da implementação da política e o governo Bolsonaro atrapalharia. Então, ao fim e ao cabo, a gente percebe que há uma confluência, né, desses dois grupos. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que a gente tem que pensar. E eu acho que tem um debate também que é feito, né, no campo da esquerda, que é o interesse das fundações. Quando eu falo das fundações, eu estou falando do campo dos serviços, da indústria e do setor financeiro, hegemonizado pelo capital financeiro, né? Que tem como ponto central, há um debate, né? Em geral a esquerda fala que é em torno do fundo público, o interesse é em torno do fundo público, e às vezes também é uma história, né, já do campo da esquerda, de fazer uma discussão sobre as parcerias público-privadas, portanto, esses setores interessados nos produtos educacionais e sobretudo nos produtos educacionais e nas parcerias no sentido de formação docente e gestão escolar. Mas eu queria ir além disso e pensar o seguinte: não interessa em absoluto para o Itaú, ou para o Unibanco, ou para a Gol, ou, por exemplo, para uma empresa chamada Qualcomm, que está organizando, por exemplo, o Inova Educação aqui em São Paulo, o dinheiro de parceria público-privada com o orçamento do Estado de São Paulo. Certo? A questão, na verdade, que me parece muito mais profunda, é como eles estão reorganizando o papel e a função da escola na formação de toda a próxima geração de força de trabalho, né? Ou seja, trata-se de transformar a escola diretamente num campo de treinamento e construção de sujeitos do próximo período que estarão no mercado de trabalho. E quando eu falo estarão no mercado de trabalho, significa servirão como força de trabalho, não necessariamente estarão
em grande medida, no mercado de trabalho, empregados, ainda que em trabalho precário, né? Então, acho que isso é muito forte, muito importante, é um lugar de disputa importantíssimo. E, no entanto, se a gente for verificar os documentos dessas fundações, o que a gente tem é uma proximidade muito grande com com várias consignas, com vários conceitos, com várias formulações que o campo da esquerda tem. Então, a gente tem hoje fundações empresariais que têm programas diretamente pensados para a formação de mulheres negras, né? É o caso do Instituto Ayrton Senna, por exemplo, né? Então, o que a gente percebe é, em algum momento, as propostas parecem diferenciadas, e até certo ponto são, né? Se a gente não coloca o dedo na ferida e mostra que, ao fundo e ao cabo, trata-se, portanto, de radicalizar no que diz respeito ao financiamento e à construção de uma profissão que se sustente por ela mesma, no caso dos professores, e que a discussão do financiamento esteja diretamente articulada à construção de uma política educacional de autonomia das escolas. Na autonomia pedagógica, eu quero dizer, né? Não autonomia financeira, porque aí nós estaríamos falando de outra coisa. Então, esse é um elemento muito importante, porque ao longo dos anos 80 e dos anos 90, o que aconteceu no campo educacional foi, em grande medida, os setores sindicais se organizaram em torno de elementos mais corporativos, e a disputa em torno de um projeto pedagógico foi sendo elaborada fora desse campo, né? Os partidos também muito próximos desse setor empresarial, né? Banqueiro e empresarial, vide o processo, né, da aproximação do Todos pela Educação do MEC, nos governos em que o Haddad era ministro. Então, a gente tem essa aproximação, a gestão, né, pautada pelo gerencialismo, que não cessou de acontecer, e, em certa medida, a necessidade, então, de haver uma diferenciação no discurso, porque, em geral, quando a gente discute com os professores e as comunidades, as pessoas não veem muita diferença do que a gente está dizendo, do que as fundações estão dizendo, e é muito difícil fazer a disputa nesse sentido, né? Então, acho que a gente precisa recolocar esse elemento como fundamental. Uma outra questão que eu queria trazer aqui é bastante importante e séria. Se a gente for olhar, por exemplo, para a educação infantil, por exemplo, eu queria colocar algumas questões, né? Tanto para a educação infantil, quanto para a educação fundamental, quanto para o ensino médio, o que houve ao longo do tempo foi uma formulação das políticas que se afastaram de políticas universalizantes e fragmentaram o atendimento e precarizaram a qualidade. Então, esses são dois processos que acontecem paralelamente. Ou seja, ainda que a Constituição de 88, ela tivesse, nós conseguimos atingir um processo possível de avançar em termos de universalizar a política pública de educação, ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, o que a gente teve foi um incentivo nas políticas de focalização. Então, é o que acontece, por exemplo, no Fundef, depois se amplia com o Fundeb, mas de você conseguir universalizar exclusivamente o ensino fundamental. Quando a gente tem, depois, nos anos seguintes, né, a ampliação para o Fundeb, isso aconteceu atrelado, no caso da educação infantil, com as parcerias, com os convênios. Então, a gente, na verdade, fez a transferência de verba pública para o setor privado, e no caso do ensino médio, isso se dá agora, finalmente, com a reforma do ensino médio, cuja transferência se dá nesse momento, mas, para além disso, foi sendo construída uma política que já estava elaborada nos organismos internacionais da ampliação do tempo escolar. São as escolas de tempo integral, que um setor da esquerda abraçou essa ideia, né? Ou seja, tirar a criança da rua, tirar o jovem da rua, dar a profissionalização, possibilitar a profissionalização e ampliar, portanto, as escolas de tempo integral. E isso também foi feito em parceria com o setor privado, a ampliação do tempo do contraturno. Então, ainda que a ideia, né, seja
a princípio de proteção do jovem e da criança, por um lado você tem um viés privatista e por outro você tem um viés que agora começa a aparecer muito mais fortemente, que é a exclusão de setores da juventude do próprio atendimento da escola. Então, o que a gente tem visto em vários estados é a ampliação do tempo de escola para quem pode ficar na escola, o fechamento dos ensinos noturnos, a fragmentação do atendimento em vários tipos de atendimento, então, diurno, vespertino, tempo integral de 7 horas, tempo integral de 9 horas, e o uso fundamental do Centro de Mídias de São Paulo, portanto, a introdução definitiva do ensino híbrido, né? E isso faz com que hoje a gente tenha, por exemplo, em alguns dados que a gente tem colhido, e é provável que a gente já consiga liberar no próximo mês, de que nós temos algumas diretorias de ensino, por exemplo, do interior, em que numa região que nós temos 5 municípios, a gente tem uma única escola que faz atendimento do ensino noturno para jovens, ou seja, a gente está expulsando efetivamente os jovens da escola. Só dá para a gente entender por que isso é possível quando a gente junta a política educacional e lê a política educacional sobre outra ordem, a partir de fora da escola. De um lado, o que a gente tem é a entrada de vários setores da aeronáutica, de serviço, da indústria, dos bancos, o iFood construindo material didático para as escolas. Então, a gente tem então, os aplicativos, as grandes empresas, o GAFAM, então, portanto, as empresas, as Big Techs, todas elas diretamente ligadas no cotidiano da escola, fazendo da escola, portanto, um espaço de formação direta da força de trabalho. De outro, a gente tem a intensificação de um processo de militarização que não é com as escolas militarizadas, é com um conjunto de políticas comportamentais dos jovens ligadas, por exemplo, a câmeras de segurança, diretamente acionadas pelas delegacias mais próximas das escolas. Então, os dados, por exemplo, de indisciplina e de ocorrências na escola não são mais buscadas na Secretaria da Educação, mas estão armazenadas na Secretaria de Segurança Pública. Quando a gente olha a partir desse viés, a gente percebe que pensar a educação hoje tem que levar a gente a olhar também para os dados de extermínio da população jovem negra, porque a gente está vendo, na verdade, a escola se intensificando como espaço de controle social da juventude, como nesse momento, trabalhadores e trabalhadoras, e também para a próxima geração. Então, pensar esse processo significa que a gente vai ter que discutir profundamente com as comunidades escolares, nos bairros, o que significa pensar o projeto de escola, o que significa pensar um projeto de educação, e que eles tenham a possibilidade de ser financiado e garantir que esse recurso ele seja utilizado não apenas, né, de maneira direta, porque a maior parte do financiamento ele vai ser diretamente colocado sobre o pagamento de professores e funcionários, mas restabelecer as condições de vínculo, porque no estado de São Paulo, historicamente, é utilizado um mecanismo de contratação que prejudica os professores no sentido de que eles não têm nenhuma estabilidade e acaba sendo também um movimento de maior controle da atividade docente, uma vez que os contratos podem ser cessados, né? Então, a gente tem um distanciamento, na verdade, de setores historicamente constituídos na educação desse debate educacional. Então, a gente fica muito impressionado, por exemplo, em verificar que, nesse momento, a gente não tem uma entrada forte dos sindicatos discutindo a política educacional no estado de São Paulo, né? Então, em que sentido? Nesse sentido amplo de pensar o que significa a escola para essas comunidades, né? O que significa a educação no sentido amplo. E um último elemento que eu queria colocar, já que nós já estamos acabando, é trazer um debate que é como, né, a gente tem a permanência do núcleo duro do PSDB e agora esse setor se amplia, né, ou seja, a gente tem um setor mais conservador. Então, para a gente dar nome, né, eu acho que é importante, acho que tem 2 nomes fundamentais nesse processo que eu queria chamar a atenção. Quando o governador diz que ele pretende ampliar para 100% das escolas
o programa de ensino integral, significa que a gente vai ter a expulsão em massa de jovens da escola, certo? Ou seja, significa que a gente vai ter uma outra vaga de expulsão de jovens. Quando a gente olha a política educacional só de dentro da escola, a gente não consegue perceber isso, certo? Então, acho que a gente tem um elemento importante da gente pensar, que é esse, né? Ou seja, como é que a gente vai fazer o debate, enfrentar essa questão que é a escola de tempo integral, porque hoje ela é um mecanismo de expulsão, ela é um mecanismo de fragmentação e um mecanismo de controle absurdo e que abriu e abre um flanco enorme para o processo de privatização e precarização do trabalho. E de outro ponto, como é que a gente recoloca o debate para, por exemplo, discutir a centralidade da formação docente, da condição de trabalho e do salário como uma política que seja uma política da população e não uma política corporativa, né? Sobretudo no momento em que a gente tem um aumento do desemprego e uma inflação cada vez mais atroz, né? Então, como a gente faz para recolocar as escolas como espaços de conquista da população e da comunidade, de maneira em que a gente possa fazer esse debate aprofundado, não só com as comunidades, mas também com os setores dos professores, né? Porque nessa luta não está ganha, não, né? Nem entre os professores, nem entre as comunidades. E, por fim, um debate que a gente tem perdido, na minha avaliação, acho que a gente perdeu e que a gente tem perdido, é o debate sobre a organização juvenil e estudantil. A gente continuou investindo na ideia das entidades estudantis, vinculadas, né, a uma pauta que não tem dialogado diretamente com os jovens nem com os estudantes, e que não tem pautado questões fundamentais. Então, por exemplo, a gente tem o anúncio, né, de um grande pacto nacional em torno da educação, que é feito com esses mesmos setores empresariais e dos bancos, com o setor financeiro, portanto, em que as entidades estudantis participam, assinam e sugerem, né? Ou seja, a gente tem aí um grande pacto nacional em torno da educação na mão do capital financeiro. Então, eu acho que é um elemento importante que a gente vai ter que discutir para que a gente possa pautar um outro projeto de educação, porque corre-se o risco de a gente fazer, na verdade, remendos num projeto que já não é o nosso, né? Mas que a gente não tem conseguido ter a centralidade necessária para isso, né? Ou seja, evidentemente que na situação em que a gente está, na guerra diária e cotidiana do desmonte do governo Bolsonaro, garantir que a escola pública continue existindo já é bastante coisa, né? No entanto, como é que a gente vai fazer esse debate a partir de um programa que seja o nosso programa máximo e para com quem a gente discute esse programa, né? Eu acho que é um elemento que a gente vai ter que recolocar em debate para que a gente possa avançar. Porque, ao fim, o que a gente tem sentido nas escolas é que há um interesse e uma necessidade, grupos de estudantes perguntando, por exemplo, a quem a gente pode recorrer, a que grupos, a que entidades, a que movimentos a gente pode recorrer para impedir que as nossas escolas se tornem de tempo integral, para que a gente possa barrar a reforma do ensino médio. E, infelizmente, na maior parte das vezes, eles não são... na verdade, eles não são incorporados no debate, né? O máximo que acontece é um debate sobre, então, quem é que a gente vai eleger para o Grêmio. Então, aí nós estamos perdendo esse debate, né? De lavada, até porque, como vocês podem ver, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, muitas lideranças que despontaram nas ocupações de 2005 foram absolutamente capturadas pelas fundações. Então, esse é um debate para a gente fazer também. Obrigada, gente. Tá. Então, em primeiro lugar, a gente agradecer a vocês todos aqui que me convidaram, a possibilidade de estar aqui debatendo uma questão que é extremamente complexa, né, em tão pouco tempo, mas vocês hão de saber, né, que a gente vai falar generalidade que se pode depois aprofundar de acordo com o interesse, inclusive em outras ocasiões, né? E mesmo na literatura que a gente tem a respeito, aí tudo que está escrito, né, e hoje, sob a forma de vídeos, que a gente pode recorrer para entender melhor. Bom,
não tem como discutir saúde, né, sem prosseguir nisso que a Débora já estava falando antes, né? Qual é a nossa situação, inclusive no mundo, né? Uma situação onde o capital em crise, ele ele aprofunda, né, a exploração de todos os trabalhadores. Então, essa informalidade que a gente encontra aqui no Brasil, né? As pessoas fazendo bico para sobreviver, a fome, né? A fome que atinge hoje mais de 30 milhões de famílias brasileiras, né? 30 milhões de pessoas nas famílias dos brasileiros. Essa situação é uma situação mundial, mas particularmente no nosso país, até por uma questão, né, da gente estar numa área de influência, né, dos Estados Unidos, isso se agrava muito mais. É até uma questão de geopolítica, né, para a gente ter um projeto nacional, né, de realização do nosso povo. Bom, então, nós estamos num quadro que é igual, né, para muitos países do mundo, né, similar, não igual, mas similar a muitos países do mundo. Eu fiz uma apresentação mais para a gente não entrar em digressões, né, porque como o assunto é muito vasto, a gente precisa se focar em alguma coisa, senão a gente não dá conta de falar. Mas, enfim, o estado de São Paulo, né, ele tem, inclusive, o porte de muitos países, né? Como vocês vão ver, é uma população de 44 milhões de habitantes, e profundamente atravessado, né, por essa crise, a crise onde o capitalismo busca, né, se recuperar, né, aumentando a exploração, né, aumentando a extração da mais-valia dos trabalhadores, enfim, e deixando muitos como realmente massa descartável, né, que não são mais necessários. E isso a gente vai ver na saúde de uma maneira muito cruel, inclusive. Bom, então, nós não podemos falar da saúde sem falar nessa determinação social mais ampla, né? Não dá para a gente fragmentar, ora ver a moradia, ora ver a alimentação, ora isso, ora aquilo, porque tudo faz parte de uma totalidade que nós precisamos compreender, e aí é nosso, inclusive nosso dever, né, de discutir essa questão desta totalidade, onde as coisas estão tão imbricadas, né, e não deixar que isso se fragmente. Porque quando isso se fragmenta, se pensa assim, então vamos fazer uma questão de moradia, então vamos fazer uma questão de alimentação. Quando as pessoas atingidas, né, pela insegurança alimentar, pela precarização das moradias, pela falta de saneamento, é a mesma, né? São as pessoas de certos grupos populacionais. Então, isso é muito importante que a gente defina, em primeiro lugar, a nossa concepção de saúde, né? Então, nós estamos falando aqui dentro de uma concepção da determinação social da saúde, e não de determinantes isolados, tá? Que podem ter sua utilidade para recortes de estudo, mas nós não estamos neste contexto, tá? Nós estamos falando sobre a determinação social mais geral. Bom, então, passando aqui para o município de São Paulo de imediato, aliás, no estado de São Paulo, eu acho, por que eu fui chamada? Porque eu trabalhei mais de 25 anos na Secretaria de Estado da Saúde como médica sanitarista, e a maior parte do tempo trabalhando na zona leste de São Paulo, enfim, Emelino, São Miguel, Itaim Paulista, Itaquera, Guaianá, São Mateus. Essa foi a região que me ensinou, né, que fez com que eu visse como é que a teoria podia iluminar uma determinada prática que poderia retroalimentar essa teoria. Então, foi a partir disso que eu acho que esse convite aconteceu, né? Por causa da minha história passada. Eu agora sou uma professora aposentada da Unifesp, mas na Unifesp eu só fiquei 13 anos, né? O resto da minha vida foi todo na Secretaria de Estado da Saúde e também um pouco na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Então, vamos ver alguns dados sobre a população do Estado, em primeiro lugar, depois sobre os serviços públicos de saúde que estão nesse estado e as propostas que a gente teria para um gestor estadual do SUS, né? Vamos passar o próximo, Karina, por favor? Para a gente ir mais rapidinho. Bom, então, isso. População do estado, 44 milhões, tá? 645 municípios. Agora, vejam a concentração da população que o capital obriga, tá? Inclusive por sua rentabilidade, né? Nós temos 273 municípios
bem pequenininhos, com menos de 10 mil habitantes, mas temos 75% da população concentrada em 78 municípios, né? 54% desses municípios tem menos de 15 mil habitantes. Então, vocês vejam o contraste, né? A concentração da população em grandes municípios, mas a maior parte dos municípios, metade deles sendo muito pequenos. Como é que a gente, na saúde, tem que jogar com isso, né? E temos 9 municípios com mais de 500 mil habitantes, totalizando 42% da população do estado. Temos regiões metropolitanas, com a população de 32 milhões de habitantes em 44 milhões, temos um envelhecimento da população, então vocês vejam, a população com mais de 60 anos já está chegando a 15%, ao mesmo tempo a população com menos de 15 anos está diminuindo, né? Quando a gente vê as pirâmides, aquelas pirâmides por faixa etária, que eu não pus aqui para não tomar tempo, mas a gente vê que as pirâmides elas vão se transformando, né? Aquela pirâmide que tinha base larga, porque tinha uma criançada danada, muito adolescente, a base vai se estreitando e lá em cima, nos idosos, vai aumentando, tá certo? Então, nós estamos com uma pirâmide já com a base, né, a base dessa pirâmide estreitada, tá certo? Bom, e com isso é expresso nesse índice de envelhecimento que vocês veem aí, que é a proporção de pessoas de mais de 60 anos em relação às pessoas de 0 a 14 anos, que está atingindo 78% no estado de São Paulo deputado em 2019. Carlos, 796. Oi? Só um minutinho, Virgínia, alguém está com o áudio ligado. Alguém perguntou alguma coisa? Sala 101. É o Wendel que estava com o áudio ligado, já desliguei. Pode continuar. Tá, por favor, pode passar o próximo, Karina. Então, veja, o porte do estado de São Paulo, né? Isso aqui, gente, são dados do Plano Estadual de Saúde, que pega de 2023 a 2018, né? Então, 2018, 2023. Eu acho que não tem muita credibilidade, mas está lá isso. Abastecimento de água, 96% dos domicílios. Esgoto, 91,8% dos domicílios. Taxa de analfabetismo, 3,5% da população. Um PIB de 2 trilhões de reais, que é 21% do PIB do Brasil, né? E um índice de desenvolvimento humano, que é de 0,819, é maior que o índice de desenvolvimento humano médio do Brasil, que está em torno de 0,7 qualquer coisa. A cobertura por planos privados no estado de São Paulo é muito grande, se a gente compara com outras regiões do Brasil, né? Em 2018, dos 44 milhões que tinha na população, nós tínhamos 39% da população do estado de São Paulo, ou seja, 17 milhões, sendo clientes de planos privados de saúde. Mas não vamos nos enganar, né? São daqueles planos mais baratos, e eu sei porque, né, cliniquei muito tempo, né, onde os pedidos são feitos de exames e a pessoa vai fazer os exames todos no SUS, porque o plano não cobre sequer, muitas vezes, os pedidos, né, os exames mais rotineiros. Então, eu cansava de transcrever pedido de exame para a pessoa que tinha um planinho, né? E que vinha a nossa UBS, Unidade Básica de Saúde, pedir para um médico transcrever para poder fazer os exames que o médico do plano tinha pedido para fazer os exames no SUS. Vamos passar o próximo, Karina, é o parasitismo, né, dos planos privados de saúde em relação ao SUS. Bom, nós temos, veja, outra coisa que eu acho que não está batendo, né, a mortalidade infantil no estado de São Paulo em 2020 era de 9,75 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Em 2018, ela variava até 18 por 1.000 nascidos vivos. Ou seja, há muitas regiões do estado de São Paulo onde a mortalidade infantil é de 2 dígitos, tá certo? O que é indesculpável, né? Se vocês pegam aí um país do chamado primeiro mundo, a mortalidade infantil é 3, 4 por 1.000 nascidos vivos. E a maior parte dessa mortalidade é atribuída a malformações congênitas muito graves, que não tem como ser corrigidas ao nascimento, né? Porque várias agora já têm jeito de corrigir. Mas, enfim, então vocês vejam, né, que esse estado do porte de 44 milhões, maior do que muito país europeu, teve 171 mil óbitos por Covid-19. Se vocês forem comparar
tá certo? Com países cuja população é superior à do Estado de São Paulo, pega o Reino Unido, pega a França, entendeu? Que tem mais de 60 milhões de habitantes, a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, eles têm, fora o Reino Unido, que já está passando, se não me engano, 200 mil óbitos por Covid-19, eles têm menos óbitos por Covid-19, apesar de ter a população superior à do Estado de São Paulo. Tá certo? Mostrando isso que vocês estão vendo aqui, tá? Que a letalidade no Estado de São Paulo é muito alta, é de 3%. No Brasil é de 2% por Covid-19, tá? E no mundo 1,1%. E há lugares, né, onde essa letalidade pela Covid-19 é de 0,3%, 0,2%. Só para mostrar para vocês, né, que o Estado de São Paulo não está com essa bola toda, não. Né? E muita gente aqui morreu, cuja vida poderia ter sido preservada. Agora, vocês vejam também que nós temos corroborando aquilo que eu falei lá da pirâmide etária, nós temos uma taxa de fecundidade que caiu, né? Atualmente ela é de 1,56 filhos por mulher em idade fértil, né? Que é a mulher de 10 a 49 anos de idade, tá certo? Ela caiu de 2000 para 2020. Quando a reposição da população, para a reposição da população, é necessário que a taxa de fecundidade seja 2,1 por mulher em idade fértil. Tá? Então, está muito abaixo, o que mostra, então, cada vez mais o envelhecimento da população e como é que isso vai repercutir, né, nas condições de saúde da própria população, que tem um envelhecimento com deterioração da sua situação de saúde, né, e sem ter serviços de saúde que possam responder a isso. Porque, na verdade, quem pode responder a isso são as condições de vida, né? Os serviços de saúde podem responder, mas de uma maneira limitada. Vamos para o próximo, Karina, por favor? Então, vocês vejam, né? Aí vocês têm esse estado com esse porte, né? 44 milhões de habitantes, dividido em apenas 17 departamentos regionais de saúde. Isso é uma história absolutamente lamentável, né? Porque quando eu estava na Secretaria de Estado da Saúde, lá nos primórdios, né, a nossa proposta era que o Estado de São Paulo fosse dividido em 64 regiões de saúde. 64, tá certo? Nós fizemos essa proposta, que vocês veem aqui, que não chega a 64, mas é pelo menos 15 escritórios regionais de saúde na região metropolitana, né, que pega 39 municípios, e 42 distribuídos nas demais regiões do Estado. No entanto, né, os governos do PSDB foram enxugando cada vez mais. Né? Em 1995, né, dessa proposta de 64 escritórios regionais de saúde, que nós tínhamos em 1986, eles enxugaram para 26 direções regionais de saúde, as chamadas DIR. E em 2006, o Zé Serra enxugou ainda mais, para 17 regionais de saúde. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é a partir desses departamentos regionais de saúde que você vai poder dar ou não dar apoio aos municípios que fazem parte desses departamentos regionais de saúde. Tá certo? Esse é um enxugamento absurdo, né? Os municípios protestaram muito em 2006, mas foi feito autoritariamente. Tá certo? Hoje, por exemplo, se vocês pegam o Departamento Regional de Saúde, cuja sede é São José do Rio Preto, são 102 municípios. 102 municípios. Agora, pensem como é que uma equipe do Departamento Regional de Saúde pode dar apoio a 102 municípios. Quer dizer, é uma barbaridade, né? Vocês pegam aqui o Departamento Regional de Saúde de Campinas, é 40 e tantos, de Marília, 40 e tantos, tem um que é 60, entendeu? Tem uns que são menorzinhos, por exemplo, quando você pega o Vale do Ribeira. Mas aí é porque a região é muito pobre. Tá certo? Então, lá são poucos municípios, se não me engano, 13, né? Na Baixada Santista são 9. Mas é um total descalabro, e a partir desta divisão regional que o gestor estadual vai dar apoio, né? E vai dar um apoio extremamente precário aos municípios que estão na sua região de saúde. Vamos para o próximo, Karina? Então, isso é um problemão, tá certo? Isso é um tremendo problema. E vocês veem, então, aqui, né, também o porte da rede de serviços nesse estado. Né? Nós temos, de unidade básica de saúde, quase 4.500.
né? Nós temos os CAPs, 496, vocês veem isso, tudo é do Plano Estadual de Saúde em 2018. Ambulatório de especialidade, que são as AME, né? Os pronto-socorros ou pronto-atendimento, hospital-dia e os hospitais, que inclusive diminuíram, né? Houve fechamento de alguns hospitais, se a gente pensa de 2010 a 2018. Tá? Mas o que importa aqui é vocês veem o tamanho, né, desta rede de serviços, para as quais o gestor estadual tem um papel importantíssimo, né, de dar apoio em informação, dar apoio material, financeiro, logístico, de tudo quanto é jeito. E não dá, né? E não dá. Se vocês forem entrevistar qualquer secretário municipal de saúde, só os muito desonestos que vão dizer que estão contentes com o apoio, que na verdade é falta de apoio do gestor estadual. Vamos para o próximo, Karina, por favor? Então, vocês veem que de hospitais aqui no estado de São Paulo, nós temos quase 900. Mas desses 900, né, 554, quer dizer, um pouquinho mais da metade, participam do SUS de alguma forma. Quando eu digo participo do SUS de alguma forma, uma boa parte é privado, contratado ou conveniado. Por exemplo, pega as Santas Casas, né, gente? As Santas Casas são filantrópicas, pelo menos formalmente, né? São privadas, né? E participam, então, aqui contado entre os 554 hospitais, tá? Que tem 58,6 mil leitos no total. Bom, aí, se a gente vai fazer a conta, né, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde preconiza, e isso aí é uma prescrição, assim, né, que é para o mundo inteiro, 3 leitos por 1.000 habitantes. 3 leitos por 1.000 habitantes. Bom, o estado de São Paulo não tem 3 leitos por 1.000 habitantes. Tem só quando você pega a população cliente de plano privado de saúde, tá certo? E divide pelos hospitais que atendem planos privados de saúde. Aí nós temos mais do que 3 leitos por 1.000 habitantes. Mas no SUS nós não temos, né? Nós temos um déficit de leito hospitalar. Nós temos apenas 2,4 ou 2,3, né? Para aquilo que é exclusivo do SUS. Então, vocês veem que tem esse déficit. Né? E que o Plano Estadual de Saúde não reconhece isso, não. Diz que não tem problema, que isso tá bem equacionado. Bom, a gente sabe que não está. Bom, vamos para o próximo, Karina, por favor? E aí vocês têm, né, a questão que a Débora já tocou e que aqui é absolutamente presente, né? A privatização, né? A partir lá da década de 90, como é que houve um deslizamento, né, de todo o recurso público, inclusive com pretexto da lei de responsabilidade fiscal, né? Porque o governante poderia ser preso se ultrapassasse um determinado percentual na folha de pagamento de pessoal. Então, vocês têm uma privatização que começou lá na década de 90, né, com a reforma do Estado, o Ministério da Administração e Reforma do Estado, cujo titular era o Bresser Pereira, e foi aumentando cada vez mais, tá certo? Então, o Estado de São Paulo enfim, a privatização nadou de braçada. Nós temos uma coordenadoria que trata desse assunto, né, que é encarregada desse assunto, que é a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, e no portal da transparência tem lá quantas unidades, né, quantas organizações sociais, que é a forma principal, né, de privatização aqui no estado de São Paulo. Tá? Bom, nós temos, inclusive, uma coisa que eu acho absurda, né? A Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, veja, chamada CROSS, que regula as vagas nos hospitais e para os procedimentos de alto custo e para as consultas especializadas, é gerida pela SPDM, né, que é uma fundação privada, que inclusive é proprietária do Hospital São Paulo, que é o Hospital de Ensino da Unifesp, desde 2020. E, anteriormente, ela foi gerida pelo SECONSE. O SECONSE é o quê? Né? É um sindicato patronal da construção civil, tá certo? Então, uma coisa que é fundamental você ter na mão, né, na mão do poder público, que é a regulação das vagas, está na mão da SPDM desde 2020, e anteriormente estava na mão do SECONSE, tá certo? E aí nós temos, né, eu peguei lá no portal da transparência o quanto a SPDM está recebendo para isso, para vocês verem como é que a privatização é um negócio lucrativo, né? Em
só em 2022, de 82 milhões de pagamento para a SPDM pela CROSS, se passou para 87 milhões, ou seja, se passou a dar de junho e programado até dezembro de 2022, mais 746 mil por mês. Vamos passar o próximo, Karina, que eu acho que isso está na próxima, aí nós vamos ver isso de novo. Então, veja, o que tem no portal da transparência? 53 organizações sociais na saúde, tá certo? Gerenciando 117 unidades, isso pela Secretaria de Estado da Saúde, viu? Eu não estou contando aquilo que é OS, que está qualificada por municípios, como é o caso do município de São Paulo, né? Que vocês sabem que, infelizmente, no governo do Haddad, né, o município foi repartido em 18 lotes, e esses 18 lotes, com toda a rede, inclusive básica, a maior parte da rede básica, foi entregue por um chamamento público para organizações sociais. Então, aqui nós não estamos falando de organizações sociais qualificadas por leis municipais, apenas pela lei estadual, tá? Então, a lei estadual, 53 organizações sociais, 117 unidades, sendo 54 ambulatórios de especialidade, que são as AME, 16 unidades variadas, onde está inclusive a CROSS no meio, 38 hospitais e 9 serviços da rede Luci Montoro, não sei se vocês estão a par, mas é uma rede de reabilitação, tá certo? Bom, nessas 16 unidades, além da CROSS, tem uma outra... Vamos passar o próximo, Karina, por favor? Tem uma outra coisa, então, aqui é o exemplo que eu estava querendo dar de quanto a SPDM recebe, tá? Vai, no total, em 2022, vai receber quase 88 milhões só para gerenciar, tá certo? A CROSS, tá? Bom, vamos para o próximo, Karina? Então, são termos aditivos, gente. Então, o contrato de gestão é feito e tem termos aditivos, está tudo no portal da transparência, um atrás do outro, tá certo? Virgínia, e vai acrescentando recurso. Desculpa te interromper, se puder ir concluindo. Tá bom. Então, vocês vejam aqui, né? O SEADES, o que é o SEADES? O SEADES é sob gerência do SECONS, é onde tem é um Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde. Bom, isso já diz tudo, né? Quer dizer, duas coisas estratégicas na mão da iniciativa privada. Vamos para o próximo, Karina? Então, só para vocês verem o quanto se gasta. Aqui é o município de São Paulo. Olha, em contrato de gestão e convênio, no primeiro quadrimestre de 2022, eu até falei assim, será que eu estou vendo certo? 3 bilhões 533 milhões, tá certo? Só para vocês verem o montante de dinheiro que vai nisso. Vamos para o próximo, Karina, por favor, para a gente passar as propostas? Então, nossa proposta é que a saúde seja inserida na Seguridade Social, que se reorganize o Conselho de Seguridade Social, que se busque fazer ações intersetoriais no nível local, com a Previdência, né, com os trabalhadores que estão lá dependendo do benefício do INSS e com assistência social, assegurar a transferência de renda, integrar a RENAST, que é a rede de atenção à saúde do trabalhador, às equipes do INSS, articular as redes de atenção dos diferentes setores, todos os setores, porque a saúde não se faz só com o sistema de serviços de saúde, né? Então, você tem que fazer com o setor de combate à insegurança alimentar, a questão do acesso à moradia decente, com saneamento, com água, etc, etc. Vamos para o próximo, Karina? Então, e principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Você compor equipes, né, nos diferentes níveis de atenção que tenha gente, né, suficiente para fazer face, né, a esse agravamento que nós temos das condições de vida, da situação do nosso povo, na sua área de responsabilidade, e que possa participar das deliberações sobre projetos coletivos intersetoriais. A gente não consegue engajamento de nenhum trabalhador da saúde se ele não é aquele que também toma a decisão do que vai ser feito, e aí, obviamente, junto com a população, né? E ele precisa também estar decidindo sobre a organização dos processos de trabalho. E a sua saúde mental precisa ser vista com muita atenção, tá certo? E a gente ter uma carreira para esse pessoal todo do SUS. Vamos para o próximo, Karina? Para a gente terminar? Bom, então, em todos os serviços, né? Tem que ter a relevância da saúde mental. Nem vou falar sobre isso, porque vocês sabem muito bem como é que isso é importante, né? A atenção básica tem que ser a ordenadora do sistema local de saúde, e as reuniões em cada
área de abrangência, em cada território, ser feito sob a condução dos responsáveis da atenção básica. Esses são aqueles que devem dizer o que pode ser feito, o que deve ser feito, porque são aqueles que estão em contato com a população do território. Vamos para o próximo, Karine? Então, gente, e nada disso pode ser feito. O que aconteceu? Um probleminha. Nada disso pode ser... Bom, a reestruturação dos departamentos regionais de saúde, que eu já falei, né? Eles têm que prover todo tipo de recursos para os municípios, né? Os representantes do COSENS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde aqui de São Paulo, têm que estar nessas centrais de regulação, porque elas precisam ser transparentes, a gente precisa saber que filas são essas, tá certo? Que critérios são esses para que essa fila ande. Vamos para o próximo, Karina? E no quadro mais geral, né, gente, nós temos isso que está lá no Programa Nacional do PSOL. Ampliar o gasto federal em saúde, revogar a emenda constitucional 95, taxar os super ricos, extinguir a DRU, né, a desvinculação de receita da União, para que a Seguridade Social possa se recompor, fazer essa redução gradativa das renúncias fiscais do setor de saúde, estabelecendo limite e até extinção. Vamos para o próximo, Karina, que nós estamos terminando. Suspender a anistia das dívidas de planos e operadoras, porque vocês sabem, né, que há um ressarcimento devido ao SUS que esse pessoal não faz, né, e as transferências obrigatórias para estados e municípios de forma distributiva, né, e questionar, inclusive, a nova forma de alocação de recursos para a atenção básica, que é o Previne Brasil. Acho que é só, viu, Karina? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, isso aí, né, o que a gente precisa fazer, revogar os limites da lei de responsabilidade fiscal, a gente precisa superar essa gestão privatizante, suspender a participação do capital estrangeiro na saúde, integrar a ANS, que é quem coordena os planos, ao SUS, produzir os insumos básicos, né, que a saúde necessita, 100% nacionalmente, e incorporar uma tecnologia na saúde que seja coerente com as necessidades de saúde, através aí da Conitec, que já existe. Eu acho que é isso, né, Karina? Pode ser. Desculpa, tá? Boa noite a todos e todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Estou com problemas aqui na internet. Eu não estou em Brasília, estou aqui numa atividade no Espírito Santo. Então, deu um problema, não consegui entrar, mas muito obrigada. Então, para a gente falar, né, principalmente sobre essa questão de pensar São Paulo, pensar nossa cidade, pensar a governança da nossa cidade, tem que ver também o que as pessoas consideram prioridades hoje na cidade de São Paulo, né? O que é prioridade na cidade de São Paulo, o que é importante nós pensarmos, né, do ponto de vista da cidade de São Paulo. Eu sou daí, eu saí há mais ou menos 12 anos de São Paulo, né? Estou aqui em Brasília, estou em Brasília, mas sempre que eu posso eu vou para minha cidade, para minha terra. E quando eu chego em São Paulo, ao mesmo tempo, é aquela emoção e aquela angústia, né? Porque tanta coisa tem para se fazer, tantas coisas são necessárias fazer, mas estabelecer o que é prioridade, né? O que, quando a gente fala de prioridade, a gente sempre, a primeira coisa que as pessoas falam é a questão da segurança pública. Mas eu não penso a minha cidade, ou penso a cidade de São Paulo só da ótica da segurança pública. Eu penso que segurança é a parte da educação, segurança é moradia, segurança é lazer, né? E segurança é principalmente ter uma nova concepção do que seja segurança numa cidade como São Paulo, né? O que é segurança do ponto de vista na cidade de São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, a própria questão de quais são as medidas prioritárias, né? Quando se fala em cidade, fala em melhoria de vida, em Constituição e assegurar o que seja a cidadania, a dimensão da palavra cidadania, junto com a palavra segurança, a questão principal é a questão do orçamento, né? Quanto que se tem de orçamento, aonde se usa esse orçamento, qual é a prioridade desse orçamento público numa cidade, né, com mais de 10 milhões de pessoas. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala também não só nessas prioridades, mas as prioridades do fluxo do orçamento na cidade de São Paulo, para onde esse orçamento ele é dirigido, de que forma ele é distribuído. Uma coisa é você falar São Paulo capital, outra coisa é você falar de São Paulo interior, né? São Paulo, cidades do interior da cidade de São Paulo.
E quando a gente fala dessas cidades do interior, o que é prioridade para essas cidades do interior? Porque uma coisa é você ser pobre na capital, outra coisa é você ser pobre periférico numa cidade do interior. Existe uma diferença gigantesca, né? Primeiro, da concepção primeiro de pobreza no interior, quando a gente fala de espaço público, espaço de moradia, como essas pessoas moram no interior, né? E outra coisa é como as pessoas moram na capital. Quando eu falo isso, estou falando de habitação. Então, não dá para a gente não falar da questão da habitação, da capital, da habitação para o interior. Outro ponto de vista também das cidades, né, dessa dimensão de São Paulo, como a gente pensa, do ponto de vista da solidariedade, da afetividade, do compromisso com as futuras gerações que virão, porque nós não ficaremos com a semente, né? A gente planta e outros colherão dos nossos frutos, que plantemos em solo fértil, né? Nossas ideias, nossos pensamentos, as nossas construções, mas é principalmente também a questão da memória, né? Porque viver numa cidade politicamente correta é também se ter memórias. E memórias eu falo de cultura eu falo de espaços públicos, espaços a serem preservados. Não só os espaços da capital, mas espaços preservados no interior da cidade. Porque o futuro se faz da lembrança do passado, né? Então, do mesmo tempo, e eu falo de locais, eu falo de memória de pessoas, eu falo do significado dessas memórias nas vidas das pessoas, principalmente, né, a memória de um lugar. E eu vou me reportar numa coisa muito simples, né? Várias cidades no interior de São Paulo têm uma tradição, né? Tem cidades que têm tradições, né? Temos, assim, do ponto de vista da cultura, né? Cultura, nós temos, por exemplo, São Paulo tem uma cidade, né, chamada Araraquara, que tem um baile que tem 132 anos, o baile mais antigo desse país, que é um baile de 132 anos, que era um baile que começou com ex-escravos, né, que não tinham, que eram proibidos de fazer festas, e começavam a se organizar. Até que um dia, nos anos 40, né, um jogador de futebol negro, né, comprou, né, o direito de fazer este baile, né, e contratar uma orquestra, contratar um clube para que os negros de toda a região do estado de São Paulo pudessem celebrar essa festa, até porque os negros pós-abolição eram proibidos de frequentar clubes ou bailes de brancos do interior. Então, nós temos a cidade de Araraquara, nós temos o clube em Ribeirão Preto, o Clube José de Patrocínio, vários clubes da cidade do interior, né? Todos esses clubes foram, né, simplesmente retomados pela prefeitura. Então, não se tem mais esse espaço cultural da população negra no interior da cidade de São Paulo. Lamentavelmente, 28 de Jundiaí, vários clubes não existem mais. A festa de São Benedito de Tietê, que era uma festa de negros, também não se tem mais, né? Então, isso é só um exemplo, né, de segurança pública, de segurança de memória, de segurança de dignidade. O mesmo deve ter acontecido com alguma parte do interior de São Paulo, também com alguma cultura, alguma festividade dos povos indígenas. Então, eu falo disso, eu falo dessas memórias, desses espaços físicos, né? Essas memórias desses lugares, como que se destitui, como se perde essa memória em nome do desenvolvimento, assim como foi feito no processo colonizador, né? A gente aniquila para que as pessoas não tenham do que se lembrar, não tenham do que se assegurar como fonte de pertencimento e de realização da própria existência enquanto pessoa, né? Então, quando a gente fala essa questão, a gente fala de qualquer projeto para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, tem que lembrar da questão, não só da questão de gênero, de raça, né, da diversidade, da transversalidade de direitos, dos respeitos às culturas, às matrizes religiosas, sejam de matrizes africanas, matrizes indígenas. Quer dizer, nós temos um leque de coisas para ser preservado, né, supervalorizado, e muitas vezes isso traz o pertencimento, a não valorização disso como patrimônio capital cultural de um povo,
né, de vários povos que constroem um Estado, como o Estado de São Paulo, tem que ser preservado. E, ao mesmo tempo, isso garante uma segurança, isso garante um pertencimento, isso que vai ter uma valorização. E aí, quando a gente vai falar disso, a gente está falando, e quando eu falo dessa questão, dessa segurança pública, eu tenho que retomar também o que é a segurança pública no nosso país, né? A construção da segurança pública no nosso país, que ela vem com a família real em 1808, que vem com uma preocupação do seu patrimônio, dos seus patrimônios pessoais, e também a preocupação da procura, da caça desses escravos, e que está aí organizada até os dias de hoje, essa segurança pública patrimonial que caça a população pobre, negra, periférica, e, ao mesmo tempo, assegura o bem-estar de uma minoria, né, das pessoas mais ricas, mais abastadas, não só na região urbana, mas também na região rural. Então, nós temos que pensar como nós desconstruímos o que foi construído como ideia de personalidades criminosas ou personalidades de alto potencial ofensivo, como é no caso dos negros, em particular da juventude negra do nosso estado, como nós transformamos isso em uma carga valorativa de reconhecimento do outro como extensão de nós mesmos, no que se fala na questão da qualidade de vida numa cidade como São Paulo. Quer dizer, eu falo de ocupações de espaços, né? Eu falo da necessidade de ocuparmos espaços públicos, né? De termos as praças livres para as atividades, não só a nossa linda Avenida Paulista, é muito mais do que a Avenida Paulista no final de semana. Nós temos que descentralizar a cultura para a periferia. Nós temos que descentralizar, os pontos culturais têm que ser retomados no interior da cidade, na periferia. Nós temos que fazer o recurso girar em torno, né, da região norte, sul, leste, oeste. Né? Nós temos que oferecer oportunidade de trabalho gerada pela cultura, pelo lazer, pelo teatro, pelos teatros de rua, pelo hip-hop, pelo samba, todas as atividades. Isso é importante para a cidade. Né? Isso é importante. As pessoas precisam se reencontrar para além do metrô lotado de segunda a sexta, ou sábado e domingo. A vida é para além do metrô. Né? É por metrô cheio. Então, essa que é uma questão, como é que nós dinamizamos essa cidade com o orçamento que essa cidade tem, com a produção, com o PIB produzido no interior, para que todas as pessoas possam usufruir dos benefícios dos seus impostos pagos para a manutenção de suas vidas. Então, isso é segurança pública, entendeu? Então, nós temos que começar a pensar a cidade, não só a cidade de São Paulo da ótica de capital, mas pensarmos nas memórias da nossa cidade do interior. Nós temos o que tem sido feito para a reativação das ferrovias no interior, que dá e gera tanto emprego. Né? Quer dizer, como é que é isso? Como é que essa cidade está circulando? Como é que nós estamos circulando? E nós, mulheres, como estamos circulando dentro dessa cidade? Né? Como é que é a vida das mulheres dentro da cidade? Né? Mulheres negras, mulheres indígenas, jovens, trans, lésbicas. Como é que está sendo a nossa vida nessa cidade? O que essa cidade pode nos proporcionar, pode nos assegurar para as futuras gerações? Então, eu acho que nós temos que pensar numa cidade que ela não seja apenas acolhedora para que vem de fora, mas que acolha aqueles que estão dentro. Né? Nós temos que pensar uma cidade do ponto de vista da moradia, né? A grande retomada dos centros habitacionais, é para ontem, né? A condição de moradia no estado de São Paulo, principalmente para quem mora no centro da cidade, porque nem todo mundo está morando, está sendo amontoado em algum lugar dentro do centro da cidade, correndo risco do prédio vir a ruir a qualquer momento, ou incêndio, ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que nós temos que pensar nossa cidade como uma cidade acolhedora, retomar os pontos, né, culturais, ou mais até que isso, retomar a cidade do ponto de vista da ótica histórica do que São Paulo representa, do meu ponto de vista, né, na minha modesta opinião, tombar, né, o que tem que ser tombado como patrimônio material e imaterial da cidade de São Paulo, mas também tombar algumas estátuas que não querem representar nada, como a do Borba Gato, que é um genocídio de todos os povos indígenas. Então, eu penso que essa que é a grande questão. Eu acho que o nosso desafio, né, é retomar não só essa cidade, mas retomar um sentido de amplitude,
de nós, enquanto homens, mulheres, né, que temos uma posição política, que defendemos aquilo que nós compreendemos como direitos humanos, direitos existenciais, para além daquilo que está na Constituição, que nos assegura isso, mas principalmente pensarmos nas futuras gerações, que cidade queremos, que país queremos, como queremos viver e qual é o seu legado positivo para as futuras gerações. Obrigada e desculpa, gente, por conta do problema que eu estava na internet aqui. Desculpa.